Bom, então quero falar agora com vocês sobre esse reforço chegando, vindo para a categoria de base. Valeu demais o portal Crias da Toca que trouxe esse atleta aqui, ó, que vem se destacando muito lá no futebol paulista, onde um dos destaques do União Suzano na Copinha de 2024, o meia Cadu, é o novo reforço para a equipe do Cruzeiro, jogador que nasceu em 2007 e já teve passagens na base do Atlético Paranaense e também da Ferroviária, e aí viveu uma boa fase pelo União Suzano, que se eu não estiver enganado é do futebol paulista, tá? Tenho quase 100% de certeza. Então assim, ele vive uma fase realmente muito interessante. Qual que é a função que ele atua? A tendência é que ele chegue para jogar pelo lado direito do campo, como um lateral mesmo, tá? Um lateral direito. Enfim, vale lembrar, ele pode fazer essa função aí então, lateral direito e meia, mas realmente tem jogado mais no meio de campo, lembrando que foi a segunda contratação do União Suzano nessa temporada, que já tinha chegado o lateral Quadrado, que é o lateral direito, que já tinha chegado anteriormente, e agora então chega para a equipe de base do Cruzeiro, possivelmente para jogar no time sub-17 mesmo, tá? Um jogador super jovem, nascido em 2007, não consegui achar mais informações, tá, em relação a números dele e tudo mais, porém, vive uma fase boa, é um time que tem realmente revelado bons jogadores do União Suzano, principalmente na base. Você vê vários atletas saindo de lá, indo para clubes gigantes do futebol brasileiro. Eu acho que tem um potencial de ser um novo Desportivo Brasil, por exemplo, sabe? Eu acho que é um clube que tem um potencial nesse sentido, e dois jogadores já chegando para o Cruzeiro, vindo da categoria de base. Torcer então para que ele consiga se destacar, super jovem, não temos muitas informações de números, por exemplo, dos jogadores, ou por exemplo, até quando vai o seu contrato, mas já vindo para o time sub-17, não é surpresa se daqui 1 ano e meio, 2 anos já está no time profissional, até porque o Cruzeiro, o que eu gosto muito da base é que cada vez mais os jogadores têm sido mais jovens, então antigamente o time sub-20, tinha até time sub-23, jogador de 22 anos, 23 anos jogando na base, quer dizer que são velhos? Não, a grande questão é que eu acho que esses caras já tinham que estar no profissional, e aí o Cruzeiro fez essa limpa com o Ronaldo, excelente. Time sub-20, quase todo mundo com 18 anos, 19, muitos com 17. Time sub-17 com vários com 15 anos, algumas super promessas com 14. E o time sub-15 com vários com 13, 14, 15, vai ter alguns ali também, que são os mais prontos, assim como os que têm 20 anos no time de base. Por exemplo, ano passado tinha o Kaique na base ainda, o Kaique, o Everton, o Juan Santos, o João Pedro, que está no profissional. Você vê que eram o cara do time, e que não ia disputar a Copa São Paulo, e sim os campeonatos como o Campeonato Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, que o Cruzeiro se sagrou campeão, e já eram jogadores super prontos. Fora ainda promessas como o Juan Índio, com 17 anos voando na equipe sub-20, o Fernando com 18 anos também em uma fase sensacional, então tenho gostado bastante desse modelo de base, e como muitos jogadores subiram para o time profissional, muitos saíram da equipe sub-17, sub-20, naturalmente vai ter a chegada de mais jogadores, então o Cadu aí, chegando para o meio de campo, vindo do União Suzano, passagens pelo Atlético Paranaense, Ferroviária, e o Quadrado, lateral direito, outro atleta também do time sub-17 do União Suzano. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês, sobre um jogador que já está bem próximo de chegar ao Cruzeiro, podemos dizer assim, que é o Bareal, jogador então que eu até tinha indicado ele aqui para vocês, um tempo atrás, até postei lá no meu Twitter e no Instagram também, falando do jogador que uns 10 dias atrás eu tinha falado sobre ele, o Álvaro Bareal, jogador de 23 anos de idade do Cincinnati, que surgiu essa informação na tarde ali dessa última terça-feira, ali eram umas 3h30, 3 horas, quando tivemos essa informação. Vou deixar aqui alguns portais como o Blog da Raposa e o Sec Informes, que trouxe essa informação. Logo depois também o Samuel Venâncio trouxe algumas notícias bem próximas a disso, de que o Cruzeiro teria um empréstimo então com valor de 250 mil dólares, que seria equivalente ali a R$1.250.000 pelo empréstimo do jogador, e uma opção de compra na casa de 5 milhões de dólares caso queira comprá-lo. Não sabemos se em 1 ano ou em 1 ano e meio depois, daria ali 25 milhões de reais. Negociação excelente, sinceramente, se o Cruzeiro fechar com ele, o que tem grande chance de acontecer, eu acho que vai ser mais um acerto gigante do Pedro Martins, inacreditável. Eu até fico surpreso como que o Cincinnati vai liberar um dos seus principais jogadores por R$1,5 milhão de reais. É uma coisa de você falar e fazer o seguinte, vai emprestar então o Matheus Pereira, vamos colocar ali, por vamos colocar ali então, uns 5 milhões de reais, e o clube que quiser comprar vai ter que pagar mais 30 milhões. Cara, não faz muito sentido. E o Cruzeiro vai conseguir mais uma contratação, assim como foi o do Vidalba, muito interessante. Dois atletas que, se você acompanha aqui o Cruzeiro News, já tinha indicado eles para o Cruzeiro há um bom tempo, tá? O Vidalba foi 1 mês antes dele ser contratado, e há 10 dias eu indiquei também o Bareal. E assim, tem algumas informações também que falam que caso o Cruzeiro tenha interesse
se o Cincinnati receber uma proposta de 4 milhões de dólares pelo jogador, o Cruzeiro tem a opção de igualar e comprar o jogador em definitivo. Se não, ele vai ser vendido e o Cruzeiro fica com uma taxa de vitrine. A grande questão é, e se essa proposta aparece daqui 3 meses? O Cruzeiro já vai ter que pagar mais alguns milhões do Matheus Pereira e mais esse do atleta argentino? Enfim, mas de qualquer forma, é uma ótima negociação, mesmo que tenha com essa cláusula que ainda não está confirmada, né? Porque se receber 4 milhões uma proposta, o Cruzeiro é obrigado a liberá-lo ou fazer esse pagamento também de 4 milhões. Eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, ó, nessa última temporada. Os números, melhor dizendo, né? Que foram sensacionais. 46 partidas, 8 gols e 12 assistências, 20 participações em gols em 46 jogos. É claro, é MLS, é futebol dos Estados Unidos, que mesmo com Messi, Suárez, que deu uma melhorada, ainda é um futebol que nem se compara à terceira divisão do futebol brasileiro, tá? Então, tem sim que ficar com o pé atrás, mas é um atleta que tem só 23 anos, argentino, é revelado aí pelo Vélez. Eu acho que é um jogador muito bom, mesmo não tendo uma liga muito forte, né, lá do futebol dos Estados Unidos, ainda assim eu acho que é uma ótima contratação para o time do Cruzeiro. Ano passado também 36 partidas, 8 gols e 5 passes, ano anterior também 33 jogos, 3 gols e 3 assistências. Lembrando que ele jogava de ponta direita quando ele surge, mas no Cincinnati tinha jogado só basicamente como ponta esquerda ou às vezes como lateral esquerdo. Não era um lateral em si, porque era como se fosse um esquema com 3 defensores e ele ficava com mais espaço na lateral, sabe? Seria algo próximo disso, mas de qualquer forma, muito bom realmente os números lá pelo Cincinnati, 12 assistências em uma temporada, fora ainda os 8 gols, né? Por um ponta, é realmente bem interessante. Eu vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele lá pelo site SofaScore, onde ele teve uma nota média muito bacana, 7.23, ele que é canhoto, tá? Foi um dos melhores jogadores da MLS na última temporada. Foram então, ó, dá pra ver que ele joga muito como lateral esquerdo e ponta esquerda, muito por esse setor do lado do campo. 38 jogos na MLS, 36 como titular, 7 gols marcados e 7 assistências na liga. Também foi muito importante na Copa, né, onde ele marcou 1 gol e deu 5 assistências pelo Cincinnati. Em breve essa confirmação, né, do jogador, vamos esperar, mas a tendência é que realmente ele seja anunciado muito em breve e que ele viaje, por exemplo, para o Brasil nessa quarta ou quinta-feira para assinar esse contrato com o Cruzeiro. Se tiver mais alguma novidade, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, a gente está na sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas que está com várias opções de clubes internacionais, que eu vou deixar alguns modelos aqui aparecendo para vocês. E lembrando, né, mais uma vez, se falando que vê aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você garante 10% de desconto lá na sua compra com várias camisas a partir de R$90, né? Algumas ali de 110, 120, 130, enfim. Vou deixar o link então para vocês na descrição do nosso vídeo, do link da DG Store, várias opções de camisas, entra lá, dê uma olhada. Pode mandar mensagem também lá no Instagram, né? E falar que veio aqui pelo canal, garante esse desconto. Bom, então quero falar agora sobre reforço chegando para a equipe de base. Vou deixar esse primeiro aqui, ó, vindo do CRB. Créditos para o portal Crias da Toca, que trouxe essa informação, ó. Um dos destaques do Campeonato Alagoano Sub-15 de 2023, lateral direito David Souza é o novo reforço do Cruzeiro. Ele nasceu então em 2008, estava na equipe Sub-17 e o jogador atuava então pelo CRB, onde era considerado uma promessa, né? Então chegando aí para o Cruzeiro, até eu gostei dessa arte aqui, ó, ficou bem bacana da assessoria dele. Valeu demais, é o portal também Crias da Toca, que trouxe essa informação e a chegada então do atleta. Desejar sorte para ele, né, nessa sua passagem, até deixei aqui algumas fotos dele e tudo mais, jogando pelo CRB, apenas 15 anos já vinha jogando pela equipe Sub-17. Não temos muitos números, né, dele, por exemplo, lá no CRB, contando outras competições, por ser uma categoria, por exemplo, jogadores muito jovens, não tem muitas informações nesse sentido, mas sendo contratado aí pelo Cruzeiro, desejar sorte. Eu não tenho muito o que dizer, é um jogador muito jovem, mas que sem dúvidas chama a atenção por estar se destacando e chega para ser uma opção na lateral direita. Mesmo ele tendo 15 anos, já vinha jogando pelo Sub-17, a tendência é que ele jogue pelo Cruzeiro, pelo time Sub-17 mesmo, tá? De 2008. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários, o que você tem achado desse movimento. Cruzeiro que vem buscando opções de reforços em todos os espaços, né, possíveis. E agora mais um chegando então do futebol alagoano. Bom, mais um aqui anunciado é em relação ao zagueiro Brian. Vou deixar aqui para vocês, ó. Brian Campos, jogador que vem do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Vou deixar essa arte aqui do Crias da Toca, valeu demais aí a ele. Chegando então para a equipe do Cruzeiro, ele que jogava pelo time Sub-15, é muito novo, né? Ele joga Sub-13, melhor dizendo, e tem aí apenas... ele nasceu em 2010, então tá aí com 13 anos de idade, muito novo realmente. Já fez sua estreia, que foi na semana passada,
pelo Cruzeiro. Não consegui ver qual foi esse jogo aqui, mas enfim, já fez a sua estreia com a camisa da Raposa e vinha se destacando no Nova Iguaçu, que é um bom time revelador, né? E tem aí, inclusive, ele deixou em destaque como o Maldini como a sua inspiração para a zaga, bem bacana, né? O zagueiro aí que tem um potencial bem interessante. 2 reforços chegando nessa última semana para o Cruzeiro, né? Que vem se movimentando na base, até porque muitos atletas da base subiram para o time profissional do Cruzeiro ou foram negociados na temporada passada da categoria sub-20. Mas lembrando, a categoria sub-20 do Cruzeiro, a maioria são jogadores de 18, 19 ou 17 anos. E aí então acaba que vai subir jogadores do time sub-17. O time sub-17 sobe jogadores do time sub-15. Então é feito em cascata, né? E aí acaba que vai ter a chegada de mais reforços, como os dois chegando até aqui. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha desse movimento? Um destaque do CRB, de Alagoas e outro também do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Mas foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like também, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar aqui também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, tá aqui embaixo. Você pode pesquisar lá também Cruzeiro News, que você já acha o portal aí mais relevante. E lembrando, né, comentar aqui embaixo que me ajuda muito, comentar qualquer coisa, o que você achou dessas contratações, palpite para o próximo jogo e um coraçãozinho que me ajuda bastante. Valeu!